As sociedades antigas criaram muitas imagens. Algumas delas tinham função religiosa. Um exemplo expressivo é a sociedade egípcia, que nas margens do rio Nilo fez nascer uma das culturas mais complexas da história. Como testemunha desse tempo, temos ainda hoje a Esfinge de Gizé, uma escultura de grandes dimensões criada por volta da Quarta Dinastia, entre os anos de 2723 a.C. e 2563 a.C. Trata-se de uma obra criada em linguagem tridimensional, esculpida em uma única pedra gigante, formada por corpo de leão e cabeça humana. Lembrando, tridimensionais são obras trabalhadas sob suportes com profundidade física, ou seja, aquelas que possuem três dimensões: altura, largura e profundidade. A escultura é a expressão artística que usa suportes tridimensionais. Sua origem remonta à pré-história e possui inúmeros artistas, anônimos ou não, que nos ofereceram exemplares confeccionados com diversos materiais. É uma das formas de linguagem das artes visuais mais trabalhadas e reverenciadas até hoje. Do período paleolítico, encontrada nas escavações arqueológicas localizadas próximas a Willendorf, na Áustria, apresentamos um exemplo de escultura que expressa uma figura feminina idealizada. É a Vênus de Willendorf, uma das esculturas mais conhecidas do período paleolítico, com cerca de 11 centímetros de altura. Foi descoberta em 1908 na Áustria. Acredita-se que tenha entre 24 e 29 mil anos. Nos tempos da Grécia Antiga, as esculturas dos estilos clássico e helênico demonstram a preocupação dos artistas de imitar a natureza. Observe as imagens. São figuras humanas que parecem se movimentar, mesmo sendo feitas de pedra. Vitória de Samotrácia, feita há cerca de 190 anos antes de Cristo, representa a deusa grega Nice, feita de mármore com 355 centímetros de altura. É um destaque da escultura helênica. E a Vênus de Milo, feita há cerca de 130 anos antes de Cristo, de Alexandros de Antioquia, também feita de mármore, com 230 centímetros de altura, destaque da escultura clássica grega. Os povos de diferentes partes do mundo criaram esculturas em todas as épocas com base em suas crenças, cultura ou ideias sobre a arte. Essas produções são encontradas em muitos materiais e dimensões. Na China, há uma escultura imensa, o Grande Buda de Leshan, uma obra criada em 803 d.C., com 71 metros de altura. Trata-se de uma escultura gravada na própria montanha, um símbolo de fé dos chineses que seguem a religião budista, sendo considerada até os nossos dias Patrimônio Mundial da Humanidade. Na Europa, durante a Idade Média, dentro da cultura do cristianismo, as esculturas passam a ser mais simbólicas, ligadas à representação de santos e temas bíblicos. Aparece também a arte dedicada aos reis e rainhas. Em alguns casos, vemos imagens de nobres associados à Igreja Católica. O sentimento religioso faz parte da arte em diversas culturas. Observe a escultura
de William II oferecendo a Catedral de Monreale à Virgem Maria. Em Monreale, na província de Palermo, na Sicília. A escultura renascentista, do período do Renascimento, retoma a ideia de beleza dos gregos antigos. Renascimento é uma época e também período artístico que aconteceu entre os séculos XIV e XVI. O tempo do Renascimento é considerado um momento da história de grandes descobertas em muitas áreas do conhecimento. Na arte, há avanços e inovações técnicas e ideológicas, mas ainda há a busca pelos ideais e pela grandeza das produções artísticas da antiguidade clássica, principalmente a arte de Roma e Grécia antigas. Os artistas renascentistas buscam representar a figura humana em relações matemáticas, em que as proporções do corpo humano são estudadas e seguidas na criação de esculturas. Nesse tempo, os estudos para construir esculturas ligam-se a vários saberes, como a matemática, a anatomia e a arte. Os temas podem representar tanto a tradição de arte sacra católica como seres da mitologia grega e até nobres e burgueses. Observe a obra Pietà, de Michelangelo, uma escultura de mármore. Na escultura barroca, do século XVI ao XVII, as formas são mais volumosas. Barroco é um estilo de arte que se originou na Europa no início do século XVI e se difundiu por várias regiões do mundo. No continente americano, foi introduzido pelos colonizadores espanhóis e portugueses. Na pintura, é caracterizado por contrastes luminosos e composição assimétrica. Na escultura e arquitetura, firma-se em volumosos e movimentados detalhes, explorando as formas arredondadas. Os artistas buscavam retratar maior movimento, dando às obras uma expressão grandiosa e dramática. No Brasil, o artista mineiro Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, deixou um acervo de arte barroca como patrimônio cultural do nosso país. Suas obras estão localizadas em cidades de Minas Gerais, especialmente Congonhas. Aqui vemos os Profetas, 12 esculturas no total, criadas em pedra-sabão por Aleijadinho, localizada no adro da Basílica do Bom Jesus de Matozinhos. O neoclassicismo voltou a basear-se na arte grega, mas com inovações. O neoclassicismo surgiu no final do século XVIII, com o objetivo de recuperar os valores cultuados na arte antiga, especialmente a greco-romana. Essa tendência artística buscava dar ao universo da arte o equilíbrio, a clareza e a proporção da arte clássica da antiguidade, que valorizava a ideia de beleza idealizada. Observe a escultura Diana Caçadora, de Jean-Antoine Rondon. É uma escultura de bronze. Durante o século XIX, artistas ligados ao movimento do romantismo buscaram maior dramaticidade e expressões de sentimentos em suas obras. O romantismo apareceu por volta de 1800 na Europa, propondo uma nova relação com o mundo, idealizada, subjetiva e com a valorização do sonho e da emoção. Observe a obra A Marselhesa, realizada entre os anos de 1833 e 1836,
de François Rude, artista ligado ao romantismo. A escultura de 12 metros, feita em pedra para compor o Arco do Triunfo, em Paris, na França. Já os artistas que se ligaram ao movimento do realismo procuraram expressar na arte a vida como ela é. O realismo surgiu na segunda metade do século XIX na Europa, com o interesse de retratar o povo, os lugares e os acontecimentos do dia a dia, chamando a atenção para os acontecimentos sociais e políticos. Observe a escultura O Pensador, feita em 1902 por René François Auguste Rodin, importante escultor francês que acompanhou as mudanças artísticas do seu tempo. No final do século XIX e início do século XX, a maneira de criar esculturas vai se transformando mais aceleradamente em múltiplos caminhos. Surgem inúmeras possibilidades, desde esculturas mais figurativas até as expressionistas, abstratas e tantas outras tendências que chegaram ao nosso tempo. Observe as esculturas de Pablo Picasso e Umberto Boccioni. São importantes artistas dessa época de muitas mudanças na arte. Na arte contemporânea, de meados do século XX até hoje, exercitam-se principalmente a liberdade de atuação do artista e as necessidades de expressão. São usadas muitas materialidades e recursos tecnológicos. Encontramos variações de temas, propostas poéticas, formas e dimensões. Esculturas monumentais ou de pequenas dimensões são criadas por muitos artistas. O artista paulistano Eduardo Surur, na instalação Caos 2018, uma reflexão sobre mobilidade urbana, utilizou 4.000 carrinhos de brinquedo para compor 2 grandes blocos que foram instalados na área externa do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. A atividade Muiraquitãs. Observe alguns exemplos de Muiraquitãs. A ideia de que alguns objetos podem ter poderes mágicos sempre acompanhou a imaginação das pessoas. Segundo uma lenda indígena brasileira, as mulheres que habitavam as margens do rio Amazonas viviam sozinhas em pequenos grupos, mas tinham filhos com guerreiros de outras aldeias. Se nascesse uma menina, a mãe ficava com ela, mas se fosse um menino, o pai voltava para sua aldeia levando o filho. Para dar proteção aos pais de seus filhos, as amazonas entregavam um pequeno objeto esculpido em pedras encontradas nesse rio, chamado Muiraquitã. Atualmente, na tradição da cultura Tapajó, essas pequenas esculturas são feitas com imagens de animais como sapos, rãs, peixes e aves. Mas você pode escolher outro motivo e criar o seu pequeno Muiraquitã. Para construir uma escultura, você pode pesquisar várias materialidades. Uma sugestão é o sabão de coco, material que permite fazer várias experiências na prática de esculpir. Dependendo do material utilizado, é fácil criar detalhes e texturas diferentes e originais. Agora, que tal fazermos esculturas com sabão ou sabonete? Mãos ao sabão! O ato de esculpir consiste em retirar partes do material para resultar na obra que você idealizou. Planeje a sua criação e elabore um projeto, um desenho.
Planeje e pense bem no formato antes de trabalhar a matéria-prima. Desenhe no sabão, com um lápis, as partes que você vai retirar. A fim de deixar as partes do sabão mais macias, use os dedos. O calor do seu corpo vai ajudar a amolecer o sabão, tornando mais fácil criar uma superfície lisa. Para o acabamento final das obras, você pode eliminar pequenas fissuras na escultura de sabão usando água para umedecer a superfície. E em seguida, os dedos para fechar as fissuras ou asperezas da barra de sabão. Aguardo a sua escultura, seu pequeno Muiraquitã. Até logo!